Os irmãos abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 50. A exposição hoje será do verso 15 até o verso de número 26. Gênesis, capítulo 50, do verso 15 ao verso 26. Última pregação no livro de Gênesis. Chegamos ao fim de mais um livro. E assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, a tua bendita palavra, Senhor, está aberta, a tua escritura. E sabemos, ó Deus, que o Senhor fala através da tua palavra. Sabemos, Senhor, que o Senhor fala através da pregação fiel da tua palavra. Pedimos e te peço, Senhor, agora, neste momento, que o Senhor possa ser muito gracioso comigo e que o Senhor me use com graça, com clareza na exposição desta porção da tua escritura, da tua palavra. E que o Senhor também possa ser gracioso com o teu povo, dando a eles a atenção devida à tua palavra, dando a eles a graça de abraçarem a tua palavra com fé, com amor, com prontidão, disposição para viver segundo a tua verdade. Ó Deus, edifica o teu povo através da tua palavra, exorta, encoraja, anima, consola. Opera, ó Deus, através da tua palavra. Apesar, ó Deus, das minhas fraquezas, que o Senhor me use para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo, para a salvação do perdido. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no mundo em que nós vivemos, nós experimentamos muitas coisas. Experimentamos dias felizes, dias alegres, desfrutamos de momentos realmente muito especiais, momentos que são para nós inesquecíveis, que o Senhor nos concede a graça de viver, de desfrutar neste mundo.
e que você certamente poderia contar para mim com muitos detalhes e beleza sobre um dia muito feliz que você experimentou aqui nesta sua caminhada. Seja essa sua caminhada já longa ou uma caminhada breve. Nós também experimentamos dias felizes, mas experimentamos muitas vezes dias que não são tão felizes assim. Dias tristes batem à nossa porta, dias em que vem a tristeza, vem a angústia, vem a dor, e nós temos de experimentar aquele momento e, semelhantemente aos momentos felizes, nós conseguimos muitas vezes descrever em detalhes aqueles momentos ruins na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nesta vida. E, dependendo, irmãos, da nossa perspectiva, nós iremos julgar aqueles momentos. Se for um homem ímpio, ele vai olhar para estes momentos, sobretudo os momentos difíceis, e ele não vai olhar isso numa perspectiva bíblica, certamente. Ele vai olhar para aquilo e vai pensar, puxa vida, que eu experimentei, o que é isso? Se ele é alguém que tem algum tipo de conhecimento de Deus, ele vai dizer assim, Deus não está querendo me dar o que eu mereço, só me dá problema na minha vida e dificuldades. Como assim? E vai blasfemar de Deus e vai reclamar de Deus. Outros que vão imaginar que a vida caminha para um real fatalismo, como se não existisse ninguém conduzindo, como se fôssemos conduzidos pelo acaso, como se não estivesse alguém com olhos de fato contemplando o mundo, e o que acontece é fatalismo. Eu vou só caminhar para um mal e um problema real sem ninguém conduzir isto. Só culmina no problema, na morte, na confusão e na desgraça. E então, enfim, vai depender muito da perspectiva, da cosmovisão, da fé da pessoa, o julgamento daquilo que acontece com ele mesmo. É assim que acontece. Nós julgamos o que experimentamos à luz daquilo que nós temos como a nossa fé, aquilo que nós cremos. É o fundamento, é o crivo, é aquilo que vai determinar e julgar as coisas que nós experimentamos neste mundo. E é interessante nós contemplarmos a Escritura no texto que nós acabamos de considerar, de ler agora, como o Senhor Deus, e nós temos visto, como Deus vem conduzindo a vida do seu servo José desde o capítulo de número 37. E como este homem, jovem naqueles dias, ele, por causa do pecado dos seus irmãos, da maldade dos seus irmãos, ele acaba sendo vendido. E ele acaba sendo levado até o Egito. E lá ele sofre, ele é tentado. Mas vemos que ele, estando no estado de humilhação antes, o Senhor graciosamente o conduz a um estado exaltado. Ele se torna um homem mais poderoso depois do próprio faraó. No Egito, no mundo, está lá José, um hebreu, reinando. E nós vimos como o Senhor Deus ele conduziu tudo isto de um modo que uma fome imensa veio à terra. E os seus irmãos, por necessidade, tinham de se deslocar da sua terra até o Egito para, então, suprir as suas necessidades físicas. E quem estava lá para sustentar os seus irmãos? O próprio José. Nós vimos que o Senhor Deus, em sua sabedoria, providenciou isto até para que houvesse uma reconciliação. E nós vimos que, numa determinada ocasião, depois de o Senhor testar, provar o coração desses homens, através do seu próprio servo José, estes homens reconhecem o seu pecado, esses homens confessam o seu pecado, esses homens demonstram arrependimento dos seus pecados e a reconciliação, a choro, a abraço, a alegria, a festa. Vimos que depois o seu pai, Jacó, é conduzido até lá, e então, que dias felizes, aqueles dias vividos ali entre Jacó, José e sua família. Mas nós vimos que em meio a dias felizes, realmente, irmãos, vem dias de choro. Nós vimos que na última exposição, o pai de José, ele morreu. Jacó chegou ao fim da sua peregrinação aqui nesta terra. E ele deseja partir. Ele deseja ser enterrado na sua própria terra, em Canaã. Ele quer estar junto àqueles que são a sua família na fé, aqueles que vieram antes dele, aos seus pais. Essa é a fé, aos santos. Ele deseja estar junto a eles. E isso é cumprido naqueles dias. José, junto a seus irmãos, cumprem um juramento que foi feito anteriormente e conduzem o seu pai até a terra
do Senhor, a terra que ele havia prometido. Mas então agora nós chegamos nesta porção da Escritura que vai justamente tratar justamente sobre o momento logo em seguida depois da morte de Jacó. O que acontece? Os irmãos de José, eles ficam angustiados. Um medo toma conta do coração daqueles homens novamente. O texto nos diz no verso 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto. Então, meu pai morreu. E agora? O que eles vão fazer? O texto vai nos dizer: disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então, percebam aqui o que é que estes homens vão fazer. Esses homens percebem, puxa, nosso pai morreu, e agora? Eles então chegam à conclusão: José vai vir contra nós. José vai pagar mal com mal contra nós, por causa do mal que nós fizemos contra ele no passado. É interessante nós percebermos aqui que eles reconhecem, né? Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos apresenta que eles reconhecem que eles fizeram de fato um mal contra o seu próprio irmão. Mas eles começam aqui a revelar um problema. Eles começam a revelar um coração que desconfia da realidade do perdão concedido por José a eles. Porque o que eles imaginam é que José vai retribuir algo, mesmo tendo José, há tantos anos já morando com eles ali no Egito, não ter feito nenhum mal contra eles. Mesmo José não tendo feito qualquer tipo de demonstração de um coração que ainda guarda rancor, indignação, insatisfação com seus próprios irmãos. Sem José dar uma razão sequer para isto, estes homens começam a ficar desconfiados disto. Veja, eles desconfiam da certeza do perdão concedido pelo próprio José. E eles estão aqui angustiados, irmãos, ainda como que se sentindo culpados por algo, porque veja, é como se a consciência deles ainda estivesse perturbada com o pecado que eles cometeram anteriormente. E então isto vem à tona. E o medo e a ansiedade que tomou conta deles anteriormente, em outra ocasião, é o medo e a ansiedade que parece tomar conta do coração deles. E a culpa, o medo, a ansiedade nos faz muitas vezes agir irrefletidamente. Nós não conseguimos observar e discernir as coisas devidamente, por causa do medo que acaba tomando conta do nosso próprio coração. Da cegueira que toma conta dos nossos olhos quando nós nos vemos culpados e ansiosos indevidamente, porque, repito, não havia uma razão sequer para eles desconfiarem do seu irmão. Então, é isto que eles pensam. A ponto até mesmo deles fazerem algo, né? O que é que vai acontecer? Verso 16 vai dizer: portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Vejam só, eles então pedem, eles não vão, eles pedem para que outras pessoas se acheguem a José e falem exatamente isto. O que eles vão dizer? Eles vão falar algo baseado no seu pai. É como se eles estivessem apelando à autoridade do pai, dizendo: olha, o nosso pai pediu isto para você, que você, José, deve perdoar a nossa transgressão. O mal, mais uma vez eles reconhecem, o mal que nós fizemos contra você. Perdoa a nossa transgressão de nós que somos servos de Deus, servos do Deus do teu pai. Só que, o que acontece aqui, irmãos? O que nos parece, o que boa parte dos estudiosos chegam à conclusão, é que eles estão usando uma palavra falsa. Eles não estão sendo verdadeiros no que eles estão falando aqui. O que se conclui é que provavelmente Jacó nunca disse algo dessa natureza para eles. O que nós podemos imaginar é que Jacó, se tivesse algo para dizer para José, certamente teria dito ao próprio José algo assim.
antes havia tido uma grande demonstração clara do perdão de José aos seus irmãos. Evidência clara de um coração disposto e sempre pronto a perdoar. Mas eles então apelam à autoridade do pai, mentem nesta ocasião para o próprio José e ainda usam até mesmo o nome de Deus no meio de tudo isto. Isso pode nos fazer pensar assim, rapaz, que coisa estranha destes homens. Há um mesclado de confissão de pecados, mais mentira no meio disto, de uso do nome indevido de Deus. Será que estes homens realmente tiveram um arrependimento real? Será que esses homens tiveram uma mudança genuína de vida? Irmãos, nós entendemos que sim, eles se arrependeram dos seus pecados, mas ainda é um coração ainda de homens que precisam ser transformados, modificados, santificados pelo próprio Deus. Mas nós podemos pensar, irmãos, em algumas coisas aqui relacionadas a isto, a esta atitude e postura destes homens diante do seu irmão José. A primeira coisa que nós podemos começar a pensar é o seguinte: eles estavam desconfiando indevidamente do seu irmão, sem ter o mínimo pingo de razão para isto. E o que acontece com ele aqui não é algo que ficou no passado, não é diferente nos nossos dias ou conosco. Nós somos inclinados, muito inclinados, a pensar geralmente mal acerca do nosso irmão, ao invés de pensar bem. Nós somos inclinados naturalmente a pensar, essa pessoa fez isto, ou fez aquilo, porque ela tem esse tipo de desejo, e geralmente é mal. É geralmente a conclusão que nós chegamos. Não é? É uma quebra frequente que nós cometemos do 9º mandamento, que vai nos dizer para nós não levantarmos um falso testemunho contra o próximo. Quando nós pensamos sobre a ideia de falso testemunho, não é somente falar algo mentiroso acerca do próximo. É pensar sempre mal, inclusive, dele, ainda que não abramos a boca para dizer algo desta natureza. E essa é a inclinação nossa. O irmão chega, passa por nós, não fala como nós imaginamos que ele deveria falar conosco, e nós imediatamente pensamos, só pode estar com algum problema. Está me vendo aqui não? Que bicho orgulhoso é esse? Metido, não fala com ninguém. Então, naturalmente, você pensa logo errado. Eu já contei uma história, acho que isso não é real, eu escutei de alguém, acho que meu pastor, um dos pastores que eu tive, falou. Certa vez ele disse assim, um professor de aconselhamento bíblico, né, o pastor Doug, acho que foi ele disse assim, imagina você, um homem, você estando na porta da igreja, e então entra alguém, essa pessoa passa por você com a cabeça levantada assim, passa, e não fala com você. A reação primeira que muitos poderiam fazer é dizer assim, puxa vida, como é que essa pessoa pode agir assim? Passa aqui, não me deu uma boa noite, não me deu um bom dia, não me deu graça e paz. Levantou, passou com o nariz empinado. Aí, imediatamente, e alguns já se viram para quem está aqui do lado e diz assim, tá vendo? Eu sempre soube, meu irmão, essa pessoa é metida, viu? É metida, enxerida. Pensa que é a pessoa mais importante que tem aqui na igreja, começa a falar uma série de coisas. Aí, depois de um tempo desse discurso, né, de um coração totalmente torto, aí vem a pessoa voltando. Me desculpe, meu irmão, eu passei aqui rápido com o nariz para cima, eu estava com o nariz escorrendo, eu precisava ir no banheiro rápido, e boa noite, como é que vocês estão? E pá. O que o cara pensou imediatamente? Ao invés dele pensar assim, rapaz, ele passou aqui talvez com um problema, não sei, estava apressado, angustiado, nervoso, não sei, ele está com... Pensar positivamente, não pensar imediatamente, essa pessoa está com um problema comigo, ou ela é egoísta ou orgulhosa. Não, ela simplesmente passou, né, e, puxa, por alguma outra razão, que não é necessariamente pecaminosa. Então o cara foi encontrado culpado ali de ter falado algo indevido e ter pensado errado acerca do irmão. Isso é uma inclinação natural, irmãos. E isso está acontecendo também com os irmãos de José aqui. Eles pensam mal acerca do seu irmão. E é assim que nós devemos, é exatamente o contrário disso que nós devemos fazer na nossa vida. Devemos nos esforçar
até que se prove o contrário, a pensar geralmente sempre positivo quando alguém age diante de nós, ou falando conosco, ou fazendo algo, deixando de fazer alguma coisa. A não ser que aquilo seja explicitamente um pecado ou se prove claramente que trata-se de malícia, de egoísmo, de orgulho ou outra coisa desta natureza. Enquanto não há uma demonstração clara disto, eu devo pensar primeiro positivo, ao invés de pensar que a pessoa está querendo fazer algo errado. É isso que exige de mim. Eu devo procurar sempre pensar bem acerca do próximo, tendo o meu irmão sempre em alta conta, em todos os momentos, até que a coisa seja ou se revele como diferente. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos olhar aqui também, nesta atitude desses homens, é também a indisposição deles de admitirem um perdão genuíno que foi dado a eles. Ainda que José tenha dado as maiores demonstrações, não só com palavras, mas expressando na prática, no cuidado com aqueles homens, que ele de fato perdoou eles, ainda assim eles imaginam que não houve algum tipo de perdão genuíno. Então eles não acreditaram nas palavras e estavam desconfiando dos atos do seu próprio irmão, ainda. E aqui entra a questão daquele que é perdoado. Se nós fomos realmente perdoados por alguém e esta pessoa demonstrou real declaração de que perdoou ou está disposto a nos perdoar, nós devemos entender que realmente, se essa pessoa falou isso e é um crente, irmão meu em Cristo, eu devo entender que essa pessoa realmente me perdoou e não ficar desconfiando das palavras dela ou do perdão desta pessoa. Muitas vezes nós agimos assim e ficamos desconfiados. Será que ela me perdoou mesmo? E então ficamos agindo cheio de desconfiança, eu não sei, e fica de alguma forma tentando ir atrás do perdão dessa pessoa e meios para que essa pessoa realmente me conceda a destra da comunhão. Não, se a pessoa me disse que me perdoou e é um irmão meu em Cristo, sincero, eu devo entender, ele me perdoou. Está pronto a me perdoar e foi gracioso comigo. Mas nós não demonstramos, irmãos, simplesmente esse tipo de atitude com alguém contra quem nós pecamos e que nos perdoou, até mesmo com o próprio Deus. Frequentemente nós pecamos contra o nosso Senhor, confessamos os nossos pecados ao Senhor sinceramente, mas ainda assim, em muitos momentos, desconfiamos de que realmente Deus tenha nos perdoado. Será que Deus me perdoou mesmo? Será que Ele... Então, eu vou tentar fazer algo, alguma obra, alguma coisa para tentar, de alguma forma, fazer com que Deus me perdoe. Como se eu estivesse querendo redimir o meu pecado através de alguma obra que eu vou fazer em complemento à minha confissão de pecados para que Deus, então, me conceda um perdão pleno. Isto é um problema real, irmãos, que pode trazer angústia para o nosso coração. E é também nos revelado que há uma incompreensão em quem Deus é e na certeza do perdão que nós podemos ter dele. Porque quando o Senhor diz, irmãos, que Ele nos perdoa os nossos pecados, quando nós confessamos sinceramente os nossos pecados, é exatamente isso que aconteceu. Ele perdoou o meu e o teu pecado. Mas muitas vezes não é assim que a gente vai lidar com essa realidade. Então, a gente desconfia da bondade de Deus, a gente desconfia do amor de Deus no perdão, revelado no perdão dos nossos pecados, e muitas vezes isso acaba se revelando em alguns momentos. Quando você está na sua vida e então alguma aflição vem sobre você, aí você pensa assim, isso aqui deve ser por causa do meu pecado, por causa da minha falha, porque eu falhei contra o Senhor, e o Senhor, então, Ele está me punindo, ou Ele não está me dando o que eu mereço. Com qualquer coisa, aflição, problema, morte, dor, doença que me acomete na minha vida, eu desconfio do amor de Deus, da bondade de Deus, e então penso, não, mas é por causa disso. E então desconfio que de fato Deus é um Deus perdoador, que me perdoou os meus pecados, e eu me volto estranhando o próprio Deus, agindo de um modo estranho com o meu próprio Senhor, imaginando que este Deus que se revela ou se mostra na Escritura como Deus perdoador e amoroso, não é esse Deus tão perdoador e tão amoroso assim. Então,
eu fico na retaguarda e realmente desconfiado disto. Nós não devemos, nem com nossos irmãos em Cristo, e muito menos com o próprio Senhor Deus. Nós ouvimos, irmãos, frequentemente, todo o culto público aqui, o que nós chamamos de certeza do perdão dos nossos pecados. E nós devemos, se nós pedimos perdão sinceramente ao nosso Senhor, entender, Ele me perdoou completamente. Ele não somente me perdoou do meu pecado que me condenava ao inferno, do pecado cometido em Adão, plenamente, mas Ele me perdoa também dos meus pecados diários. Isso deve ser consolador para nós. Nós não podemos tratar a certeza do perdão que nós ouvimos aqui nos cultos com indiferença, não. Faz parte somente de uma liturgia rígida da igreja. Não. É algo que todo domingo eu escuto. Eu não posso tratar as coisas de Deus com familiaridade tamanha. Eu devo entender que é Deus falando comigo. Na Escritura. É uma demonstração da graça dele, irmãos. Eu já falei em outra ocasião aqui. Essa ideia do perdão dos pecados, até mesmo na nossa liturgia, é a lógica do próprio Evangelho. É como funciona o Evangelho. O Senhor Deus, Ele revela o meu e o teu pecado, vil, a nossa miséria. Ele aponta isso através da sua lei. Nós lemos aqui a revelação da vontade de Deus. Nós somos culpados de pecado. Mas a lógica do Evangelho não é permitir que o homem continue culpado pelo seu pecado. A lógica do Evangelho é que o homem que reconhece a sua miséria entenda que é um Deus que é misericordioso e perdoador, para quem ele vai correr e em quem e através de quem ele vai ter o perdão do seu pecado. Então, nós ouvimos a lei de Deus, você é culpado, eu confesso o meu pecado e Deus se revela como Deus cheio de misericórdia no Evangelho, você está perdoado do seu pecado. Não sou eu que estou declarando o perdão do seu pecado. O pastor me perdoou do meu pecado. Não pense isso nunca. Deus é quem te perdoa do teu pecado, porque é contra Deus que você peca. Davi vai dizer isto no Salmo 51. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, ele reconhece que ele pecou contra o Senhor. Mas a Escritura nos mostra que, realmente, quando o Senhor nos perdoa e nós podemos ter certeza do perdão dos nossos pecados, nós devemos ficar alegres, não desconfiados. É isso que o Salmo 130 nos ensina. Das profundezas clama a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, ó Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele começa triste, abatido com a culpa do seu pecado, ele declara que o Senhor é santo e justo, mas ele diz, Deus é perdoador. Ele encontra a esperança da certeza do perdão na palavra do próprio Deus, é consolado pelo próprio Deus, certo de que o Deus o perdoou, e então ele vai dizer à igreja de Cristo, espera, ó Israel, no Senhor. No amor de Deus, no amor pactual de Deus, de um Deus que perdoa todas as tuas iniquidades. A Escritura, irmãos, é repleta disto. Nós devemos, então, entender que se Deus, Ele de fato perdoa o teu pecado está perdoado. Todas as vezes que você pecar contra Ele e o confessar, Ele é um Deus que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, como diz 1 João, capítulo 1, verso 9. Então, eles estavam desconfiando aqui, os irmãos de José, como muitas vezes nós desconfiamos de uma declaração de perdão que vem de um irmão nosso, ou até mesmo do próprio Deus. Não desconfiemos do nosso Deus. Assim como estamos convictos da sua santidade, da sua justiça, estejamos certos de que Ele é perdão, que Ele é bondade e que Ele é todo misericordioso. O que é que a postura dos irmãos de José provocaram no próprio José? É interessante que o texto vai nos dizer, José chorou enquanto lhe falavam.
Se tem um personagem bíblico em Gênesis que chora, José. Rapaz, nós vimos José chorar em vários momentos. E aqui está José chorando mais uma vez. E qual seria então a razão do choro de José? Nós podemos imaginar, irmãos, que seja o seguinte: talvez a razão do choro de José seja a tristeza por ver os seus irmãos ainda angustiados, sentindo-se culpados pelo pecado que cometeram e agindo então assim, desconfiando dele, do próprio José e do perdão que ele deu a eles. Por que José chora? Nós veremos mais à frente. José ele tem uma perspectiva extraordinariamente bíblica de tudo o que aconteceu. Ele vai dizer isto, até mesmo para o consolo dos seus irmãos. Mas ele chora. Os irmãos culpados, angustiados, ansiosos e que desconfiam do perdão que ele concedeu a eles, tão sinceramente. De homens que não estavam entendendo ainda a graça do perdão, José, ele lamenta por isto. É um coração, de fato, de um homem que se entristece com o que nós realmente devemos nos entristecer. Veja, irmãos, José, nesta porção que nós estamos considerando, vai revelar que ele era realmente um homem verdadeiramente piedoso. Ele viveu piedosamente e ele vai morrer piedosamente. Aqui na Escritura. Ele tem demonstrações de um coração verdadeiramente transformado pelo seu Senhor. Ele tem um coração semelhante ao coração de Cristo. Ele se compadece, ele chora, ele lamenta. Porque o que faz com que os irmãos agissem daquela maneira é o pecado. E ele sabe disto. O pecado deve nos entristecer. O pecado cometido por outros deve nos entristecer. E, veja, não um choro de amargura, como é que eles podem desconfiar do perdão que eu concedi a eles? Não é alguém irado, chateado, não. É de alguém que se entristece pela falta do seu irmão. José era um homem transformado. O verso 18, então, vai nos dizer o seguinte: depois vieram também seus irmãos. Agora sim, os irmãos dele chegam junto a José. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Interessante. Agora, há uma atitude destes homens. Não há, nas palavras deles, diretamente um pedido de perdão novamente, ou algo desta natureza. Não há. Mas eles se prostram diante do seu irmão. Mais uma vez. E é interessante, ele vai dizer assim: eis-nos aqui por teus servos ou teus escravos. É interessante a gente ver no final da história de José, que começou no capítulo 37, irmãos que venderam José como escravo hoje se colocam diante de José apresentando-se assim: eis-nos aqui como teus servos ou como teus escravos, né? Prostrando-se diante do próprio José. Anteriormente já foi cumprido aquilo que fora dito pelo Senhor: os seus irmãos se prostrarão diante de ti. Esses homens estão aqui mais uma vez diante do próprio José. Estão eles aqui certamente ainda angustiados com a culpa do pecado deles, tanta angústia, temores envolvidos num coração perturbado destes homens. E então José vai se mostrar, irmãos, mais uma vez, como um homem de fato transformado. O verso 19 vai nos dizer: respondeu-lhe José: não temais. Veja, ele revela, esses homens estão com temor no coração, ele vai dizer: não temam. Vocês não precisam ficar atemorizados, vocês não precisam ficar com medo. Vocês não precisam ficar ansiosos. Não fiquem angustiados. Não, jamais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Veja, ainda que ele saiba, José, que ele é um poderoso, se ele quisesse dizer assim: prenda esses homens e arranca a cabeça de tudinho, isso aconteceria. Prendam. O pessoal ia pegar os irmãos de José, arrancar a cabeça deles. Pronto. Se ele quisesse, ele faria isto. Mas ele não faz isto. Ele vai entender assim: meus irmãos estão pensando que eu estou aqui para julgar eles. Meus irmãos estão pensando aqui que eu estou aqui para condenar eles pelo mal que eles fizeram no passado. Mas ele então diz: não, eu não estou no lugar de Deus. Com esta pergunta, a resposta seria, é como se ele estivesse querendo dizer assim: eu não sou Deus. Não sou eu que julgarei vocês pelos seus atos. Quem julgará vocês pelos seus atos é o próprio Deus. Pelos seus pecados é o próprio Deus. Então veja que teologia brilhante de José. Não sou eu, é o Senhor. E
E aqui já podemos pensar sobre algo relacionado a isto, né? É Deus, irmãos, quem vai julgar os nossos pecados. Ainda que nós peçamos perdão, reconheçamos as nossas faltas dentro dos homens, dentro do próprio Deus, ainda assim há consequências pelos nossos pecados e é Deus quem nesta vida e futuramente julgará todos os nossos atos. Ele é aquele que é um juiz, e é um juiz justíssimo e santíssimo. Se eles estavam com temores diante de José, quanto mais temor nós deveríamos sentir ao imaginarmos, ou os homens que não conhecem a Deus, em só pensarem em algum dia estar diante do justo juiz. Aí sim, irmãos, toda a consciência será acusada dos seus pecados. E aí sim é a ocasião para ter temor. É um juiz que vai julgar retamente. A santidade dele nunca permitirá que ele tenha um tipo de atitude que não seja justa. Ele vai ser justo. O que é ser justo é dar ao que cada um o que ele merece. Pelo seu pecado. Pensando aqui no caso de um pecador. Ele vai fugir disto. É de fato o Senhor quem vai julgar, é de fato o Senhor quem vai retribuir os homens pelos seus atos feitos. É do Senhor que está o julgamento, é do Senhor que vem a vingança, não do próprio José. Ele não está ali para agir como um juiz. E o apóstolo Paulo nos ensina isto, realmente. Quando você olha para Romanos capítulo 12, vamos ler a partir do verso 17, o texto nos diz assim. Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim mesmo me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, então dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas o texto que eu quero acentuar é: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis. Ele não vai se vingar dos seus irmãos. Ele não vai se colocar como juiz para condenar os seus irmãos. Ele entende e ele sabe, irmãos, que é o Senhor quem julga qualquer tipo de vingança contra aqueles que fazem mal. É o Senhor que vai manifestar a sua ira contra aqueles que fazem o mal. Esse é o que a Escritura nos ensina. Ele diz: eu não estou em lugar de Deus, assim como nós não estamos nunca no lugar de Deus. Nunca estamos no lugar de Deus para julgar alguém como condenado de fato. Apesar de entendermos que em algum aspecto a Igreja de Cristo age como um representante do próprio Deus em julgar alguém por causa dos seus atos, conduzindo-os a disciplina, a processos como estes na própria igreja, mas o que nós entendemos é que, em última instância, é de fato o Senhor quem julga. Todos os homens. Aqui nesta nossa vida e também no que aguardamos no futuro. Então ele vai dar uma palavra para estes homens. Depois de fazer esta pergunta, ele vai dizer o seguinte, verso 20, texto-chave em Gênesis. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, irmãos, aqui está a teologia de José. É um homem que olha para as circunstâncias da vida, para tudo o que aconteceu ao seu redor, nesses tempos, 93 anos no Egito. Sofreu um bocado. Foi vendido pelos seus irmãos. Muito mal foi feito pelos seus irmãos. Mas qual é o reconhecimento dele?
Uma coisa primeiro que nós devemos ver nesse texto é o seguinte: ele não vai amenizar a culpa dos seus irmãos. Ele vai dizer aqui: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Então, o verdadeiro perdão não é o esquecimento de uma falta real. A pessoa sabe o que o outro fez, e ele está dizendo aqui: vocês fizeram realmente o que foi mal. Perverso o que vocês fizeram contra mim. Mas ele vai revelar o que ele entende à luz da verdade de que Deus é soberano e que em sua providência conduz absolutamente todos os eventos deste mundo. Ele diz assim: olha, vocês tentaram fazer o mal comigo, mas através do mal que vocês tentaram fazer comigo, o Senhor fez o bem. Através do pecado de vocês, o bem vem sobre muita gente que foi salva. Era para que muita gente fosse salva que vocês teriam necessariamente de pecar. Parece estranho isso, né? Mas eles pecaram. Os propósitos malignos deles, os propósitos maus deles, cumpriram os propósitos de Deus. As ações erradas dos homens neste mundo, contrárias à vontade e os mandamentos de Deus, em muitos momentos, cumprem os propósitos finais de Deus, os desígnios eternos de Deus. Eles pecaram, irmãos, nós vimos. Pecaram contra Deus ao venderem seu irmão, ao mentirem para o seu pai, a fazerem tudo o que fizeram. Pecaram contra José, mas o Senhor usou isso para o bem. E já quero adiantar, como já falei em outras ocasiões, isso não significa que eu vou pecar então porque o Senhor vai fazer o que é bom através do meu pecado. Isso se você pensa assim, você está pensando como um ímpio. Porque um crente jamais vai pensar em cometer pecado porque o Senhor vai transformar o meu pecado em bem. Não é isto. Mas Deus, nesse caso de José, e em muitos outros eventos que nós experimentamos na nossa vida, ainda que sejam coisas ruins, ações perversas de muitos contra nós, muitas vezes o Senhor tem visto através disso o nosso próprio bem. E no caso do próprio José, aqui, era não simplesmente para a salvação ou para a glória de José, de forma nenhuma, mas era para que muita gente fosse salva. E muitos irmãos estavam ali, muitos filhos de Israel, povo de Deus, no Egito, que foram resgatados, foram salvos, mesmo tendo aquilo acontecido no passado, através dos intentos maus dos irmãos, algo bom de fato estava acontecendo. É interessante isto. Como Deus, Ele em sua providência conduz até mesmo momentos assim. E nós lemos hoje na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, na 4ª sessão. Vale a pena, irmãos, olharmos novamente. É profundo e é verdadeiro o que nos é dito aqui. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios santos desígnios, sábia e poderosamente os limita. Que a pecaminosidade dessas limita e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Mas quem é que conduz tudo? Deus. Todos os eventos, todos os detalhes, de absolutamente tudo o que acontece. E esta providência, irmãos, em tudo o que acontece, manifesta a onipotência, a sabedoria e a infinita bondade de Deus.
Deus se revela como poderoso, um Deus que governa tudo. Ele se revela como Deus que é sábio demais e uma sabedoria que é para a gente inescrutável, inacessível. É de fato algo por demais elevado e demonstra a bondade dele que não tem fim em tudo. Porque é exatamente assim, irmãos. Foi assim com José, foi assim com os homens que foram salvos por intermédio deste mal que aconteceu no passado e pela instrumentalidade de José, e é assim na nossa própria vida. Assim na nossa própria vida. O Senhor, Ele, em sua infinita sabedoria e bondade, Ele faz com que muitas das coisas que nós experimentamos na nossa vida seja para o nosso próprio bem. É isso que vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Realmente, irmãos, tudo. E geralmente somos inclinados a pensar que somente as coisas boas é que trarão algum tipo de benefício para nós, mas em geral não. Muitas das coisas boas que experimentamos nesta vida não trazem necessariamente coisas boas ou permanentes para a nossa própria alma. Muitas vezes, de fato, o Senhor, em sua providência, irmãos, nos manda aflições. Aflições que nós experimentamos, e isto para o nosso próprio bem. Para o meu e para o bem dos piedosos. Como vai dizer um puritano chamado Thomas Watson, ele vai dizer, o mal das aflições coopera para o bem dos piedosos. Ele vai dizer assim, os instrumentos não podem se mover, até que Deus lhes dê uma ordem. Como o machado não pode cortar por si mesmo, sem que uma mão maneje. Jó viu Deus em sua aflição. Portanto, como Agostinho observa, ele não diz, o Senhor deu, o diabo tomou, mas o Senhor o tomou. Seja quem for que nos aflija, é Deus quem nos envia a aflição. Deus é quem nos envia a aflição. Outra consideração que acalma o coração é que as aflições cooperam para o bem. De um Deus que manda as aflições. Veja só, só um parêntese aqui do que o Watson está falando. Em geral, muitas tradições evangélicas, quando você sofre um mal, um problema por aí, geralmente vai dizer assim, isso é Satanás. Tenho certeza que é o diabo me perseguindo, o diabo querendo meu mal, meu amigo. É o diabo que está me mandando aflição, seta do maligno me atingindo. É o que muita gente pensa. Só que isso revela uma concepção equivocada de quem Deus é, da soberania de Deus, do propósito de Deus nas aflições. É Deus quem manda a sua aflição. Não importa como essa aflição tenha chegado até você, é Deus quem manda. Então, seguindo em frente. Outra consideração que acalma o coração é que as aflições cooperam para o bem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Para o cativeiro. Mas ele vai dizer, para o seu bem. Jeremias, capítulo 24, verso 5. O cativeiro de Judá na Babilônia ocorreu para o bem deles, diz o salmista no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido. Esse texto, como a árvore de Moisés lançada nas águas amargas da aflição, pode torná-las doces e boas para beber. As aflições são medicinais para os piedosos. Das drogas mais venenosas, Deus extrai a nossa salvação. As aflições são tão necessárias quanto as ordenanças. Nenhum vaso de ouro pode ser feito sem fogo. Portanto, é impossível que sejamos feitos vasos de honra, a menos que sejamos derretidos e refinados na fornalha da aflição. O salmista, no Salmo 25, 10, diz, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Como o pintor mistura cores brilhantes com sombras escuras, assim o Deus sábio mistura com juízo. Em sua soberania, conduzindo
o mundo, conduzindo a nossa vida, conduzindo absolutamente todas as coisas para o nosso próprio bem, em meio às aflições. Foi isso até que nós tentamos ler e lemos aqui no texto de Deuteronômio capítulo 8. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, vamos voltar os nossos olhos mais uma vez para esse texto. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 11. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 11. Vai dizer assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Como assim? Em meio a tudo isso, irmãos, é um Deus desejando o bem do seu povo. É um Deus que, como um tapeceiro, de fato, conduz o mundo e nossa vida em todos os detalhes, e para nós parece algo confuso, mas no final é algo belíssimo, o que vai sair da obra de tapeçaria. Eu estou me lembrando aqui de uma música do Estênio Márcio, já citei ele aqui algumas vezes, e ele escreve músicas belíssimas, e tem uma música dele chamada O Tapeceiro. Eu recomendo que você escute essa música depois. Ele escreve assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Parece que não faz o menor sentido quando está sendo feito de trás para frente, você olha, qual vai ser o desfecho disso aí? Parece algo sem sentido, desfigurado, feio. Mas então, quando se mostra a obra completa, você vê que tudo foi traçado, muito bem feito, obra de arte do tapeceiro, com linhas escuras, tristes, com linhas alegres, vivas, felizes, mas no final, obra do tapeceiro, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. É exatamente assim que Deus conduz a vida de todos nós. Então, irmãos, que pensar na obra da providência de Deus, que Deus, no meio de tudo, Ele faz valer os seus intentos eternos para o seu bem, que isso possa ser para nós um consolo, mesmo nos dias mais sombrios e tristes da nossa vida. Deus, Ele está conosco e que isso possa ser um real consolo na minha e na sua vida, como deveria ser um consolo na vida dos servos de Deus, daqueles homens, dos irmãos de José, quando ele estava revelando para eles essa perspectiva bíblica. Deus é o Deus da providência e Ele tem guiado a nossa vida e sua aflição tem o propósito de nos tornar cada vez mais piedosos, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Este é o fim, é a glória do seu nome e nos tornar mais parecidos com o Cristo que foi aperfeiçoado através do sofrimento, assim como nós devemos ser aperfeiçoados em nossa caminhada também no sofrimento. Então, ele vai dizer mais uma vez, verso 20, não temais, pois,
eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Veja, ao invés de José fazer o que eles esperavam, de repente fazer algum mal contra eles, José vai sustentar. Como nós lemos, né? Se você ler aí depois, Romanos capítulo 12, verso 21, ele não vai pagar o mal com mal, ele vai pagar o mal com bem. Ele não vai se voltar contra seus irmãos para revidar o que eles fizeram, mas ele vai sustentar os seus irmãos. Esta é a promessa que ele dá, isso é o que ele tem feito, isso é o que ele fará. E veja, o coração angustiado daqueles homens foi consolado. Ele falou, o texto vai nos dizer, e assim os consolou e lhes falou ao coração. Ele vai agir como um verdadeiro pacificador, como um verdadeiro conselheiro, como um homem cheio de graça. Certamente, ele não falou isso aqui irado com os irmãos. Ele falou tudo o que disse aqui para os irmãos com doçura, como um homem verdadeiramente manso. Que certamente conduziu o coração dos seus irmãos a ficar em paz em meio a tudo aquilo. Ficaram tranquilos. Que homem, irmãos, redimido por Deus. Um coração verdadeiramente transformado, como nós precisamos ser. Alguém que refletia na sua atitude o próprio Cristo, que é o nosso padrão perfeito. Homens, nós que somos chamados a, em meio aos momentos difíceis, até mesmo diante daqueles que contra nós fizeram algum tipo de mal, estarmos prontos para, com a palavra do nosso próprio Deus, consolar os corações com a verdade, ajudando-os a ficar em paz, não com seus próprios pecados, mas em paz com Deus, se realmente se arrepender dos seus pecados. E, irmãos, é fácil a gente pensar sobre isto. É fácil a gente dizer assim, na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O difícil é fazer isso aqui, é praticar, é viver realmente isso. E o que nós precisamos é de graça, irmãos, de Deus para isso. Para entendermos que em meio a tudo, é Deus quem tem conduzido tudo para o nosso bem. Não importa o que tenha acontecido. Como nós precisamos de Deus nesse processo. E o que você deve fazer na prática, além de viver nessa perspectiva, é pedir graça a Deus para você conseguir viver assim. Nós precisamos de graça de Deus para realmente praticar isso na nossa vida. Então, irmãos, brevemente, o texto vai terminar do verso 22 ao verso 26, falando sobre a morte do próprio José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. É interessante, José ele vive um bocado. Ele vive como um patriarca, realmente, ainda que ele não seja um dos patriarcas, né? Mas ele viveu 110 anos. E ele viveu ali no Egito. 93 anos no Egito. Ele viveu. Bastante tempo fora da terra prometida. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E interessante aqui, o texto vai dizer que ele viu filho dos filhos. Esse homem, que eu tenho ressaltado aqui, um homem que temia Deus. E é justamente isso que ele experimenta, irmãos. Ele vai ver os filhos dos filhos, tomando-os sobre os seus joelhos, até a terceira geração. A gente canta isto aqui. Nós cantaremos, inclusive, hoje. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É justamente este homem que teme a Deus experimentando isso, vendo então, no final da sua vida, os filhos dos seus filhos, fruto de alguém que teme a Deus. Um homem que teme a Deus, irmãos, e que anda nos caminhos do Senhor, que viveu a vida bem, é um homem que vai chegar no final da sua vida tendo a graça de contemplar os filhos dos seus filhos. Ver a prosperidade da igreja de Cristo, vendo isso, irmãos, é fato. A igreja de Cristo, ela é expandida e a glória do Senhor alcança a terra, o mundo, através também de filhos. Contemplar isto é contemplar também o avanço da igreja, a prosperidade da igreja, do povo de Deus. É ver a fidelidade do Senhor em todos estes eventos, e é isto que o Senhor revela na vida do próprio José, revelando-se como um Deus fiel, abençoando a vida do seu servo com muita condescendência. Ali, no próprio Egito, na terra que não era a terra deles.
como nós, né? Que peregrinamos numa terra que não é nossa, mas tantas bênçãos o Senhor tem nos dado, tanta graça o Senhor tem derramado sobre nós, dando a muitos aqui. Há pouco nasceu, daqui a pouco batismo, a Keila, outros para nascer. Graça de Deus revelada para com os pais, avós, para com a igreja de Cristo. Bondade do Senhor no seu povo. Mas então o verso 24 nos diz: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Qual o desejo de José? É interessante, é um pouco diferente de Jacó. Jacó queria que o corpo fosse sepultado na terra de Canaã. E isso revelava o quê? A fé de Jacó nas promessas de Deus, de uma terra que era a sua possessão. Ele faz o caminho sendo levado justamente pelo caminho onde o povo do Senhor, ao sair, 430 anos depois do Egito, da escravidão no Egito, eles vão então passar também, mas José, ele não pede para que o seu corpo seja imediatamente levado. Ele primeiramente quer comprometer aqueles que lá estavam, não é, com os filhos de Israel, e isso aqui pode ser que envolva os filhos de Jacó de fato, mas pode envolver também os filhos de Israel no que diz respeito à descendência, aquela nação já ali representada. Ele vai falar tais coisas naquela ocasião e ele deseja realmente ser levado para lá, que seus ossos sejam levados para, então, a terra de Canaã. Será transportado para lá. E o texto vai nos dizer que ele morre com 110 anos, fizeram um ritual, o processo de embalsamamento, né, que era feito no Egito, e colocaram ele num caixão. Veja, colocar num caixão não era prática comum egípcia. Eles enrolavam com um pano e colocavam então no chão, em algum outro espaço, mas não no caixão. A ideia é colocar o seu corpo no caixão, e a mesma palavra que é encontrada aqui é a palavra que seria usada para a Arca da Aliança, quando ela é colocada então dentro de um caixão, ou de uma caixa, para ser conduzida. E aqui isso aponta, irmãos, muito para a fé do próprio José também. Ele tem fé que o povo do Senhor que está no Egito, sobre quem foi dito que um dia seria realmente escravizado, mas sairia, ele tem fé que um dia esse povo vai ser escravizado, ele está certo disto, mas ele tem fé que esse povo vai ser retirado do Egito. E ele não vai primeiro. O seu pai foi o precursor no caminho de retorno à terra de Canaã. Ele é aquele que quer ser levado junto ao povo na libertação do Egito, depois de 430 anos de escravidão. Fé gigante de José também. Ele sabe, meu corpo, meus ossos não permanecerão ali. Meus ossos serão conduzidos à terra onde habitam os ossos dos meus pais. Fé no Deus que será o libertador do seu povo. E é justamente isto, irmãos. Ainda que o texto de Gênesis nos aponte com muita beleza para José, nos fale grandemente sobre Judá, tudo isto aponta para aquele que seria o perfeito salvador de todos, aquele que salvaria a vida de muitos. E é exatamente isso que Cristo experimenta semelhantemente ao próprio José. Na vida de Cristo, irmãos, nós vemos os homens intentando o mal, os homens intentando o mal contra o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Leia Atos capítulo 2. Você vai ver os homens tentando o mal e por causa da malignidade desses homens, Cristo foi conduzido à cruz. Mas ele vai dizer que isto era desígnio de Deus, determinação de Deus. Era necessário que o Filho de Deus fosse rejeitado pelos anciãos, mestres, escribas, fariseus, sacerdotes. Era necessário que ele fosse levado a uma cruz, que ele morresse e fosse sepultado, mas ele então ressuscitaria ao terceiro dia, mas era necessário que ele sofresse tudo isso. A maldade dos homens conduziram a um grande bem para o mundo. Através da morte de Cristo, através da perversidade dos homens, muitos foram salvos. Nós fomos salvos. Não de morrermos de fome, irmãos,
mas de morrermos eternamente, de sofrermos juízo para sempre. E nós fomos libertos disto porque Cristo derramou seu sangue por nós. Nós fomos salvos por Ele. Muita vida, no mundo inteiro, em todos os tempos. Muitos serão reunidos por causa desse Cristo que padeceu por causa da maldade dos homens. O Senhor fez um bem através dos atos maus de homens maus. E este mesmo Cristo que é proclamado e anunciado para todos aqueles que não conhecem a Cristo, para todos aqueles que ainda não professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você deve se arrepender do seu pecado, você deve se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Você precisa dele. Você tem necessidade de Cristo. Todos aqueles que não conhecem a Cristo, assim como todos os que o conhecem, mas para a salvação, aqueles que não conhecem a Cristo têm necessidade dele. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo por Ele. Ele é aquele que chama graciosamente os perdidos para a salvação. E você precisa, então, dar fé nele para que você possa, ao invés de desfrutar da condenação eterna, desfrutar das delícias da glória eterna com Cristo. Onde estão Abraão, Isaque, Jacó, José e todos aqueles santos homens de Deus que nós tanto amamos, habitando com o Senhor na glória, onde nós iremos um dia também habitar com eles. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai, pela graça de poder saber que Tu és um Deus que conduz o mundo e tudo o que no mundo há, que Tu governas o universo, as nossas vidas, e que nada acontece em nossas vidas se não for por vontade Tua, determinação Tua para nós. Agradecemos a Ti por isto, Senhor. E pedimos que o Senhor continue nos conduzindo sempre e ajudando-nos a confiarmos inabalavelmente em Ti. Ó Deus, sê conosco. Tem misericórdia. Tem misericórdia também do perdido. Resgata o perdido, salva o perdido. Que eles possam, ó Deus, conhecer a Ti, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. É o que Te pedimos, ó Deus. Também Te agradecemos mais uma vez pela graça que o Senhor nos deu de caminharmos peregrinando por este livro de Gênesis, do primeiro ao último capítulo, um bom tempo, ó Deus, aprendendo mais da Tua verdade, dos Teus atos redentores no passado. Que maravilha, Senhor, poder aprender mais da Tua palavra. Louvamos, ó Deus, a Ti por isto, somos gratos por isto, oramos em nome de Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé.